Estamos na seção Quem é Jesus? Para ser sincero, estou extasiado. Porque o tópico é muito sagrado. Tentar explicar Jesus em 10 minutos é obviamente impossível. Mas também quero ter muito cuidado, porque estou falando do meu Salvador, meu Rei, meu Criador. João, capítulo 1, versículo 1, nos ajuda a entender a pessoa de Jesus. É um versículo muito importante. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Na primeira sessão, conversamos sobre Deus criando os céus e a terra. Aqui em João 1:1, ele diz, no princípio era o Verbo. Esse é o termo usado aqui para se referir a Jesus. Mas ele diz algo muito peculiar. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. De algum modo, já falamos disso rapidamente. Temos um mistério aqui. Como é possível estar com ele e ser ele? Ele simplesmente diz isso. De algum modo, Jesus e Deus Pai estão tão unidos que se diz que os dois são Deus. Mais adiante, o versículo 14 desse capítulo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Temos a existência de Deus em sua glória no céu, e chega o tempo em que o Verbo Deus se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo: eu pude ver Deus quando ele se fez carne e viveu entre nós. Esse é quem é Jesus. Filipenses capítulo 2 explica maravilhosamente. Diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele explica que Deus existia. Jesus existia na forma de Deus, e não considerava que, por ser igual a Deus, deveria agarrar-se a isso e simplesmente ficar nessa forma. Ele se esvaziou e se fez nada. Ele assumiu a forma de homem. É a mesma coisa dita em 1:14, que ele se fez carne. Temos o Deus Todo-Poderoso em carne e osso. É importante compreendermos. Bem, eu entendi isso errado por boa parte da vida. Eu praticamente via Deus como um Deus santo, 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 e vi Jesus assim por um período quase como um parênteses para Deus, em vez de perceber que Jesus desceu para nos mostrar como Deus é. Não é que ele parou de ser Deus e se tornou algo diferente. De fato, Colossenses deixa isso muito claro. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz: este é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, para saber como é Deus, olhe para Jesus. Se quiser conhecer seus atributos, seu coração, olhe para a vida de Jesus. Colossenses 2, versículo 9, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
está dizendo que Jesus era tudo, a plenitude de Deus em forma humana, para podermos ver como Deus é. Agora, é verdade, essas passagens falam sobre como Deus se esvaziou. Porque lembre-se da primeira sessão, quando falamos sobre como Deus é santo, e se olhássemos para Ele, morreríamos. Assim, Ele se esvaziou dessa glória. É por isso que em João 17, quando Ele vai voltar ao céu, Ele diz: Ok, Deus, devolve-me a glória que eu tinha contigo antes do início do mundo, porque houve um esvaziar da glória, mas seu caráter, seu ser, sua graça, sua misericórdia, seu amor, mostrariam exatamente o que Deus disse a Moisés. Eu sou o Senhor, um Deus misericordioso e gracioso, amor abundante e firme. Sou tardio em me irar. Vemos tudo isso na vida de Jesus. Por isso, é essencial para nós, cristãos, decidir: eu preciso estudar a vida de Cristo. Eu preciso saber como Ele é. Porque eu preciso. É isso que realmente significa ser cristão. Um pequeno Cristo. Eu o imito, tento me tornar semelhante a Ele, porque é assim que o meu Criador é. É isso que nós, como cristãos, fazemos. Tentar ser cada vez mais parecidos com Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que Jesus veio fazer na Terra não foi só nos dar um retrato e descrever para nós como Deus é, mas Ele veio para morrer na cruz. A Bíblia diz para Ele mesmo ser justo e o justificador. Em uma das nossas sessões falamos sobre como o que deu errado foi que nos rebelamos contra Deus. E por isso Ele enviou Jesus. Em nossa rebelião, como um Deus justo, Ele tinha que punir nossos crimes. Mas como Ele é misericordioso, gracioso, porque Ele nos fez recebedores do seu amor, Ele criou uma maneira de ainda ser justo e dizer: ok, um crime foi cometido, houve uma rebelião, um pagamento deve ser feito. Ele envia o seu Filho e diz: vou demonstrar o maior ato de amor de todos. Meu único filho assumirá a forma de homem e pagará pela rebelião da humanidade para que os que creem nele sejam perdoados, sejam justificados. Foi por isso que Jesus veio. Ele nos mostra que nosso Deus está disposto a se sacrificar e sofrer para ter um relacionamento conosco. Esse é o tamanho do amor de Deus. O nosso Deus é impressionante assim. E para aqueles de nós que creem, lá vamos nós. Fico muito feliz porque Ele é o meu rei. Um rei que sofreria assim, porque me ama tanto assim. Essa é a maior história de amor já contada. Os versículos 9 e 10 de Romanos 10 dizem: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele diz que precisamos confessar com a nossa boca: Jesus é Senhor. Que Ele é o Rei. E nós o recebemos alegremente como nosso Rei, nosso Senhor, nosso Mestre. O que quer que Ele diga, não queremos viver em rebelião como o resto do mundo. Vemos como esse Deus é bom e Ele nos deu isto para nos conduzir à vida. Dizemos: Tu és meu Senhor Jesus. Decidi hoje que te quero como meu Rei em tudo. E creio no meu coração que morreste naquela cruz pelos meus pecados, que ressuscitaste, mostrando que tens poder sobre todas as coisas. É por isso que no final de Mateus ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi depois que ele ressuscitou, ele diz: eu tenho cada porção da autoridade. Para os cristãos entre nós dizemos: somos muito gratos, porque tens toda a autoridade. E cumprimos tuas ordens com alegria.
Estudamos a tua vida. És um Deus de misericórdia, de graça, de perdão, abundante em um amor firme. Tu me amaste como ninguém mais. O mistério de Jesus. Espero que você passe o resto da vida entendendo Jesus cada vez mais, desfrutando dele cada vez mais, se aproximando cada vez mais dele, até que um dia você veja a face dele.